Tema de hoje, reprogramando a mente. Reprogramando a mente. Aproveitando essas mudanças impostas sobre nós pela pandemia, a gente estudou há pouco tempo, há poucos dias, estudamos sobre metanoia, mudança de posicionamento. E hoje a gente vai estudar sobre esse assunto porque tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, eu imagino e creio que você vai entender. Essa questão de reprogramar a mente, eu tenho falado sobre isso há anos aqui. Os resultados ainda não são os melhores, mas, já dizia alguém, de muito falar, quem sabe, entra no ouvido. Se você continuar com essa mesma conduta de sempre, não mudará nada na sua existência. É bem simples isso. Tem pessoas que vivem numa zona de conforto, têm uma mentalidade, e essa mentalidade leva a pessoa a viver o que ela está vivendo. Ela não cresce culturalmente, ela não cresce espiritualmente, a sua mente não muda, ela vive aquilo ali. E claro, as pessoas costumam se queixar de tudo e elas estão suficientemente cômodas para viver essa situação. Não querem dar este salto de viver uma mudança de postura, de mente. E não se esqueça, eu já falei sobre isso aqui e repito. Se você realmente deseja um resultado diferente para a tua vida, você precisa fazer algo diferente. Nós, humanos, somos seres que vivemos de costumes, vivemos por repetição, muitos por comodidade, e a gente às vezes está tão acostumado isso dentro da mente que nós não nos programamos para a vida, e quando a gente está numa situação a gente não quer se reprogramar, porque quando você pensa em reprogramar, você tem que mexer. Se você pegar, por exemplo, eu já citei sobre isso aqui no passado. Se você tiver um computador e esse computador tiver problemas, você precisa reprogramá-lo. Você precisa fazer algumas coisas para que ele volte a funcionar e funcionar melhor. E os anos vão se passando e o cérebro das pessoas, a nossa mente, daqui a pouco eu vou partir para o lado espiritual da questão, mas por enquanto o lado humano, a nossa mente, ela vive de aprendizado. A maioria das coisas que nós aprendemos, elas vieram dos nossos pais, elas vieram das coisas que aconteceram no passado, na nossa vida, na infância. Tem pessoas que tiveram traumas na infância, e por conta desses traumas, isso até hoje, depois de grande, ainda influencia, na maioria das vezes, negativamente. Por quê? Porque está na mente, a mente tem uma programação, e então nessa programação que as pessoas têm na mente, elas vivem baseado naquilo que elas foram criadas, ensinadas, seja pelos pais, seja pelos professores. A boa notícia dessa manhã e também da noite, para quem vai ouvir, é que é possível reprogramar a mente. Isso é possível. Hoje existem N livros no mercado, tanto livros de cunho espiritual como livros normais ou comuns, que podem trazer esse tipo de ensinamento, podem trazer esse tipo de dica para a pessoa reprogramar a mente. Tem cursos hoje tem várias pessoas, eu já brinquei aqui, vou brincar de novo, isso que eu estou te falando, tem gente que cobra para falar, e você está recebendo isso de graça. É possível fazer isso. É possível dar um reset em alguns programas que nós temos na nossa mente, e mudarmos situações nas nossas vidas. Medo, por exemplo. Medo, existe um medo bom, que é aquele medo que nos protege de coisas terríveis e tal, mas tem aquele medo que limita
Aquele medo que leva as pessoas a viverem em pânico, um medo. Tem gente que tem medo de tudo, medo de sair na rua, medo de ser assaltada, medo de ser roubada, medo de ser atropelada, medo de trabalhar, medo de ir para o dentista, medo de ir para o médico, medo de ir para o hospital. Você vê que agora, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, o número de atendimentos dos hospitais diminuíram bastante, porque as pessoas estavam com medo de ir para o hospital e pegar o vírus lá. Então, muitas pessoas se automedicaram por causa de medo. A pessoa liga a televisão, já falei aqui, as notícias do jornalismo de hoje, da televisão, gera medo. Aliás, passa de medo, gera pânico. As pessoas vivem em pânico. Tinham pessoas aí que estavam em pânico. Pessoas até chegaram a se suicidar por conta do pânico que essas informações, que esse medo de o mundo vai acabar, todo mundo vai morrer, o vírus vai destruir e tal. Então as pessoas ficaram com tanto medo que chegou a gerar um pânico a ponto de tomar decisões como tomaram. Então a gente precisa aprender, e é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos nessa manhã. A gente precisa aprender a mudar algumas coisas da nossa mente. E a gente só vai mudar se a gente aprender a reprogramar. A nossa programação, essa que nós temos, ela está comprovada, pasmem vocês, está comprovado por estudos médicos, por estudos médicos da área de neurociência, que as pessoas conversam consigo mesmas pelo menos 14 horas do dia. De 24, 14 as pessoas conversam consigo mesmas. Essa comunicação, 90% das palavras, isso é estudo, estatística comprovado, 90% das palavras que as pessoas pensam, falam consigo mesmo, são de linguagem negativas. Do tipo, isso eu não vou entender nunca, isso eu não posso, isso eu não vou fazer nunca, isso é muito difícil, eu sou muito tonto, eu sempre chego tarde demais nas situações, isso não é para mim, eu não vou conseguir nunca, eu não vou ter a pessoa que eu sonho ter, então eu tenho que casar com a primeira que aparecer, eu não vou conseguir ter um emprego melhor, eu não vou conseguir terminar a faculdade, eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade, eu nunca vou conseguir me formar, eu não vou ter condições financeiras para isso, se o mundo acabar hoje, se acontecer aquilo, se eu for mandado embora, e fica pensando, refletindo. E tudo isso acontece porque a pessoa tem uma programação na mente. Essa programação na mente leva a pessoa a viver o que ela vive, o que ela está vivendo. Aí você fala para ela assim, escuta, você pode mudar isso, você não precisa ser assim. Você pode pensar diferente, você pode até falar diferente. Mas ela fala, não, para mim não dá, eu não vou conseguir, para mim tá bom. É igual, entendo que a expressão que eu vou usar aqui agora, igual religião. Tem pessoas que falam assim, não, eu tenho a minha religião e eu não mudo, eu tenho a minha religião. Por quê? Porque isso foi formado, criado dentro de si desde criança. Desde criança, os pais ensinam para os filhos, formam na mente dos filhos, programam a mente dos filhos conforme ele acha que deve programar. Então ele ensina para o filho a sua religião, ele inculca na cabeça do seu filho o time de futebol que ele gosta, os jeitos que ele trata as pessoas, e tudo isso vai trazendo formação para a gente. O meio onde a gente vive leva a maioria das pessoas a achar o seguinte, aqui só tem gente pobre, miserável, bandido, vagabundo, então eu vou ser igual porque eu nunca vou sair daqui, olha a minha situação, está cheio de gente assim. Tem uma programação na mente e essa programação dita a vida dela. Agora, quando você se prepara, quando você, como eu disse, faz uma reprogramação, hoje um dos maiores males que nós temos que afetam computadores é o tal do vírus. Quando você tem um computador e ele pega um vírus, vou usar essa expressão, esse vírus, dependendo da capacidade que ele tem, até destrói todos os arquivos que você tem dentro do seu computador. E para resolver, você tem que usar o chamado antivírus. Tem empresas especializadas que criam os antivírus justamente para
destruir esse vírus que está querendo acabar com a programação que tem dentro do computador. Vírus que roubam informações, enfim. A gente está vivendo, inclusive, no Brasil hoje, uma situação inusitada, né? Uma situação que coisas que você publica na internet, seja no Facebook, seja no WhatsApp, tem gente querendo saber o que você fala. E hoje tem mecanismos, inclusive vírus, criados justamente para pegar isso. Enfim, seus pensamentos do passado são os que criam o seu presente e são os que estão definindo o teu futuro. Por que muita gente não pensa no futuro? Não reflete o futuro? Porque, eu preguei aqui na semana passada, ele fez uma escolha. Ele escolheu viver do jeito que ele está vivendo. Para ele está bom. Ele não quer mudanças. Isso aconteceu há poucos anos atrás aqui no Brasil. E está acontecendo, inclusive. Mas de um âmbito maior aconteceu alguns anos atrás aqui no Brasil, porque tinham pessoas que trabalhavam há 20, 30 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, ganhando um salário X para fazer aquela mesma coisa durante todos os dias, durante meses, anos. É óbvio que, num passado distante, 40 anos atrás, teve pessoas que trabalharam assim e conseguiram comprar sua casinha, conseguiram criar os seus filhos, legal. Mas no mundo que nós vivemos hoje, esse tipo de trabalho, ele quase não existe mais. E isso pegou de calça curta muita gente, uns 10 anos atrás aí, não vou longe, irmãos aqui da nossa própria comunidade. Foram pegos de surpresa, por quê? Porque eles estavam acostumados, tinha uma programação assim, eu vou, entro tal hora, saio tal hora, almoço tal hora, janto tal hora, levanto tal hora, escovo o dente tal hora, trabalho, faço tal coisa, e foi vivendo assim, até o dia que isso acabou. A empresa fechou. Aí essa pessoa foi para o mercado tentando encontrar a mesma coisa, mas ela não encontrou mais. Porque hoje o mercado é outro. E por causa dessas escolhas que ela fez, e de viver essa programação na mente, teve gente que teve que reduzir o seu salário, se submeter a trabalhar em algo que ele talvez nunca tivesse trabalhado, e se submeter a isso porque ele não tinha mais formação profissional, e aquilo que ele estava fazendo tinha acabado. Como eu disse aqui já algumas vezes, e disse hoje, o que você fez ontem reflete hoje. As escolhas que você fez ontem reflete hoje. As escolhas que você fez ontem e vai fazer hoje vão refletir amanhã. Então, se você não aprender a mudar, a reprogramar a sua mente, a entrar no futuro, vamos dizer assim, como vivemos hoje, para isso, como eu disse, tem N cursos, N livros, N estudos na internet, e também tem eu aqui falando para tentar colocar alguma coisa de novo na tua cabeça. Como eu disse, nesse tempo de pandemia, agora é hora da gente reprogramar a mente. É hora da gente entender algumas coisas que, por exemplo, como eu disse, os estudos médicos comprovam que você e eu falamos 14 horas por dia conosco mesmo. E a maioria das falas, 90% das falas que as pessoas falam consigo mesmas são negativas. Ou seja, a gente precisa aprender a tornar isso positivo. A gente precisa positivar a nossa mente. Lembre-se daquele texto da versão antiga da Bíblia, no livro de Provérbios, Salomão escreveu: assim como o homem se imagina, ele o é. Então, se você se imagina um derrotado, um perdedor, você tem olhos, e nos seus olhos vê a situação, você vai viver segundo aquela situação. E toda vez que eu falo desse assunto, eu me lembro de Eliseu. Quando o seu moço saiu e viu o exército inimigo cercando onde eles estavam, ele olha para o seu senhor e fala assim: estamos fritos. Aí vem o Eliseu, sai, e quando vem aquela situação, embaixo tinha os exércitos.
Mas ele tinha uma capacidade que Deus deu, a fé que ele tinha, o relacionamento que ele tinha com Deus, ele teve a capacidade de enxergar o exército de Deus, que era muito maior. Aí ele fala, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí o moço, quando ele contempla por alguns segundos, sei lá, minutos, aquele exército celestial, ele fica em paz. Agora, se Eliseu tivesse a mesma visão, a visão micro que a maioria dos seres humanos tem, de olhar o problema e achar que ele é grande, achar que ele é insolúvel e tal, a pessoa vai viver assim para o resto da vida. Ela nunca vai progredir, ela nunca vai prosperar, ela nunca vai ter uma vida saudável. E o desejo da palavra de Deus, dos ensinos do Senhor Jesus, pautam sobre isso. Trazendo para o nosso lado agora, a Bíblia, ela está cheia de exemplos e ensinamentos que nos levam a entender isso. Jesus falou sobre isso. O que mais Jesus pegou na cabeça daqueles caras, ou no pé, sei lá, ou no jeito que eles viviam, Jesus foi tratando, Jesus foi falando. Eles tinham uma programação dentro da mente que eles precisavam mudar isso para viver o novo que vem de Deus. E o novo que vem de Deus não é só na dimensão espiritual, não, na área espiritual. Esse novo que vem de Deus afeta as nossas vidas. Porque nós passamos a enxergar diferente dos outros os problemas. Nós tratamos diferente as pessoas porque nós temos hoje uma nova mentalidade. A nossa mente foi reprogramada. Hoje nós temos a bênção, o poder, a unção, a presença do Espírito Santo dentro de nós. E todas as vezes que você vê Jesus tratando pessoas, e eu acho maravilhoso esse tratar de Jesus, alguns ele tratava com muito amor, outros ele batia de frente para ver se a pessoa pegava no tranco e a mente mudava. Num destes casos, eu gostaria de ler com os irmãos, se você tem a Bíblia aí, vamos ler juntos em Marcos capítulo 7. Se você não tiver a Bíblia, provavelmente apareça o texto para você aí. Livro de Marcos capítulo 7, versículo 1. O texto diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus, versículo 2, e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Versículo 3 tem um adendo aqui que mostra isso. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Eles tinham uma tradição, foi gravado na mente deles pelos líderes. Versículo 4, quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E, segundo o texto, observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metais. Lembra que eu já falei aqui, judeu e samaritano, que também era judeu, morava em Samaria, eles tinham uma inimizade tão grande que eles nem comiam no mesmo prato. Mesmo que lavasse, eles não tinham esse hábito, pela rixa que eles tinham. Versículo 5, baseado nessa tradição, nesse costume, nessa programação de mente, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Versículo 6, ele respondeu: bom, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Versículo 8, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Versículo 9, disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Versículo 10, pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Versículo 11, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda de que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Versículo 12,
Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Versículo 13, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas outras coisas como essa. Versículo 14, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. 15, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Versículo 16, aquela máxima de Jesus, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. 17, depois de deixar a multidão entrar em casa, os discípulos que não tinham entendido, eles pediram a explicação da parábola. Versículo 18, Jesus fala assim: pô, será que vocês também não conseguiram entender? Olha a mente desse povo, a programação que tinha. Perguntou-lhe Jesus: não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? 19, Jesus diz: porque não entra em seu coração, na sua mente, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Você sabe de que forma que é eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos, 20, e continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro. Versículo 21, pois do interior do coração dos homens, programação que tem na mente, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Versículo 22, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Versículo 23, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Só até aí. Bom, de acordo com o dicionário ilustrado bíblico de Nelson, um dos dicionários que tem e trata sobre isso, Corban, que está escrita nesse texto, é uma palavra aplicada a um presente, a uma oferta feita no templo, declarada como presente dedicado a Deus, isso num sentido especial. Uma vez que o presente era oferecido sob a declaração especial de Corban, não podia ser retirado ou levado de volta. Era considerado totalmente dedicado para o uso especial no templo. Então Jesus condenou os fariseus, porque eles incentivavam as pessoas a trazerem tais presentes para o templo, para sustento, para viver ali. Enquanto eles negligenciavam a responsabilidade de cuidar dos seus próprios pais. Olha a mente programada desse povo. Em alguns casos, essas pessoas, vou te resumir aqui. A pessoa ia para a igreja e ela falava assim: olha, eu tenho uma casa, essa casa ela está alugada, por exemplo, um exemplo aqui tosco. Tem uma casa, ela está alugada, mas eu quero doar essa casa para a igreja, para Deus, na verdade, como uma oferta corban, uma oferta especial e tal, e eu não vou poder, não vai poder acontecer mais nada, a não ser, por exemplo, pegar o dinheiro desse aluguel e trazer para a igreja. A casa vai ser da igreja, o aluguel vai ser da igreja, o dinheiro vai ser da igreja, ponto. Eles eram ensinados a fazer isso. Só que, se você ler a Bíblia, e Jesus está tratando isso, porque na mente deles, essas tradições iam deixando eles tão presos, com a mente tão fechada, que em vez de pegar o dinheiro e sustentar e ajudar os próprios pais, eles eram até às vezes ensinados a dizer o seguinte: não, pai, o dinheiro que eu pego de lá é para dar para a igreja, eu não posso te dar porque foi consagrado ao Senhor. Pera um pouquinho, é teu pai, tua mãe, você precisa ajudá-los. A Enciclopédia Bíblica Internacional, ela acrescenta assim: qualquer coisa dedicada ao templo pela pronunciação da palavra corban, imediatamente pertencia ao templo, mas só idealmente. Na realidade, aquilo podia permanecer na posse de quem votou. Então o cara ainda era o dono. Sim, nesse caso, o filho ele podia justificar assim: pô, eu não quero ajudar meu pai e minha mãe que se lasque.
Aí o pai e a mãe falavam assim: ô filho, eu estou precisando de uma ajuda sua, financeira, para comprar uns mantimentos. E tal. Falou: olha, eu não posso, porque a única renda que eu tenho foi dedicada ao Senhor. Ele dedicou ao Senhor, mas ele está vivendo da renda. Aí Jesus fala para ele o seguinte: cara, vocês têm uma mente tão travada, tão fechada, que vocês estão se preocupando por lavar as mãos para comer, que isso é uma tradição tosca que vocês têm, e as coisas mais importantes que vocês deveriam fazer, vocês não fazem. Vocês vêm, dedicam coisas ao Senhor, vivem dessas coisas e não abençoam outras vidas, nem o seu próprio pai e sua mãe. Vocês estão inclusive ferindo o mandamento que foi dado por Moisés para vocês. Por isso que Jesus falou: vocês são hipócritas. Ou seja, quando Jesus falou isso para aquele povo, como era a mente desse povo? Que programação que tinha? Ah, eu sou religioso, eu vou na igreja. Já citei em outras pregações aqui, o camarada que chegou e falou assim: Deus, eu me amo, porque eu sou teu servo, né? Eu venho nos cultos, eu entrego ofertas, sou dizimista. Enquanto isso, o outro chegou de cabeça baixa. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso da tua graça. Aí Jesus falou: pô, qual dos dois saiu dali justificado? Aquele que se humilhou. Ou seja, a programação da mente desses caras que havia, por isso que Jesus batia de frente, era tão fechada, era tão programada naquilo, que eles não aceitavam, que eles brigavam, que eles chegaram a ponto inclusive de discordar do que Jesus ensinava e tramaram matá-lo, como eles acabaram fazendo. Ou seja, a mente da pessoa que tem esse tipo de mente fechada, programada, ela não abre. E aí eu podia citar aqui perdão, amor, relacionamento com as pessoas, ajudar outras pessoas. Tem gente que tem a mente tão fechada que ele fala assim: não, eu perdoo aquele irmão, perdoo, mas aquele lá não. Aquele ali eu amo, mas aquele ali eu não gosto muito. Aquele ali eu ajudo, mas aquele lá eu não ajudo. Mente fechada. Então isso vai sendo criado dentro da mente do ser humano, e Jesus tratou isso. Jesus ensinou isso. Ele só para você acompanhar aí, eu vou repetir aqui, capítulo 7 de Marcos, versículo 5. Os fariseus perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição? Qual que é a tradição? Os caras têm que lavar a mão, cerimonialmente, né? Aquele negócio de depois sentar, vamos orar para comer, bendito Deus, amantíssimo Pai, glória, estamos agora nos colocando diante do Senhor, porque nós vamos comer, Pai. E Jesus falou: vocês não precisam de nada disso. Não é o que entra no homem que o contamina. Você pode até, mesmo porque hoje em dia eu até brinco com as pessoas que falam assim: você não vai lavar a mão para comer? Eu falo: não, eu não como com a mão, eu como com colher, com faca, com garfo, né? Eu não pego a comida com a mão e coloco na boca. Se fosse assim, talvez eu até lavaria sempre, né? Mas como eu como com colher, com garfo, eu particularmente tenho o hábito de lavar a mão já há muitos anos, sempre, né? Essa pandemia para mim, porque eu já lavo a mão faz tempo. A única coisa que eu estou fazendo mais, e hoje até me esqueci de começar a mensagem, é passar álcool na mão, mas eu já passei umas 200 vezes hoje, né? E hoje eu esqueci de passar no cabelo, mas mais tarde eu passo. Agora, lavar a mão para comer, Jesus falou: não é isso que contamina. Vocês têm uma tradição, e por causa dessa tradição vocês fazem coisas tão erradas, tão difíceis, que o básico que vocês podiam viver para ter uma vida melhor, vocês não estão vivendo. Será que é difícil entender isso? Num outro caso aqui, vou correr aqui para ganhar tempo. Jesus, em capítulo 7 de Marcos, versículo 19, ele reiterou isso, falou que entra no coração
porque não entra no coração esse tipo de comida e tal, entra no seu estômago. Enfim, num outro texto, olha o que estava programado na mente das pessoas. Jesus foi questionado sobre isso. João capítulo 8 agora, irmãos aí, para ganharmos tempo. Versículo 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Eu citei isso aqui semana passada. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, versículo 4, e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Versículo 5, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Eu expliquei acho que quinta-feira sobre isso aqui. E o Senhor, o que o Senhor diz? Jesus, escrevendo, ele dá uma olhadinha, ele escreve, aí ele levanta e fala assim, olha, quem não tiver pecado, ataca a primeira pedra. Aí o que veio na programação da mente deles? A gente tem que apedrejar, porque ela é adúltera. Ela foi pega no adultério. É isso que a lei manda. Aí ao mesmo tempo, quando Jesus deu esse start, porque Jesus não falou nada de anormal. Ele falou uma frase simples. Se você não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí quando você olha para dentro disso, você fala assim, eu cometi muitos pecados. Esses dias até, uma pessoa que eu conheço, ela publicou no Face dela e pediu para outros, também compartilharem e tal. Por exemplo, você tem R$20 e a cada um desses pecados aqui foi colocados lá, cada um desses erros, você desconta R$1, vê quanto sobra no final. Teve gente que sobrou R$2, R$1, teve gente que estava até em débito, começaram a brincar. E quando aqueles homens olharam para dentro do seu computador, da sua mente, viram assim, poxa, mas eu também já fiz isso, fiz aquilo outro. Se for pegar pela lei o que eu já fiz, eu estou lascado, eu também vou ser apedrejado. Naquele mesmo instante, a mente deles deve ter dado uma mudada, pelo menos eles pensaram. Em Marcos capítulo 10, versículo 1, o texto diz que Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele ensinava, ele tinha o hábito de ensinar. Versículo 2, sempre no meio tem, Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Aí, versículo 3, Jesus, muito inteligente, pergunta assim, o que Moisés lhes ordenou? Versículo 4, eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. 5, Jesus respondeu, Moisés escreveu isto, ou Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Vocês têm uma programação, vocês se baseiam nessa lei. Por isso vocês estão fazendo o que vocês fazem. Que na época, mulher era como uma propriedade. Mulher não tinha os direitos de hoje, ela era uma propriedade. Tinha alguns que até através dos dotes, eles compravam o casamento com uma mulher. A mulher era uma propriedade. Então, por ser propriedade, quando ele estava cansado dela, ele vendia, ele passava para outro. Então, por isso, eles tinham esse hábito. Aí eles chegam em Jesus, com essa mentalidade ruim, má, baseado na lei, que eles pegaram a Bíblia, ou a palavra que estava escrita, para se favorecerem. Aí eles pegam isso e falam para Jesus, é passível do homem, é permitido o homem divorciar-se da sua mulher? Versículo 3, como eu disse, Jesus respondeu, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Aí Jesus vem dar aquele start, versículo 6, mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. No princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Para quem está assistindo e nunca ouviu isso, eu vou repetir, tá?
No princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Homem e mulher. Adão e Eva. Tá? Esse negócio de Adão e Eva, de Eva e Maria não tem, tá? É Adão e Eva, homem e mulher. Beleza? Se essa programação está na tua mente, não, mas eu sou Maria, eu posso viver com a Ana. Cuidado, você não pode. Enfim, versículo 7, Jesus disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 8, versículo 8 ainda: assim eles já não são dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E quando você fala isso, meu irmão, quando Jesus falou isso, eu fico imaginando a fúria, a raiva daqueles caras. Porque quando você fala para uma pessoa que ela não pode viver a vida que ela está vivendo, de roubo, de mentira, de palavrão, de homossexualidade, de lesbianismo, quando você fala isso para a pessoa fica louca da vida. Por quê? Porque ela tem uma programação na mente. O diabo, desde criança, ele já trabalhou isso, porque ele trabalha. Entenda, a Bíblia nos ensina, Jesus falou sobre isso: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar, matar e destruir a minha e a tua vida. Então, desde criança, porque ele não tem outra coisa para fazer na existência dele. A existência de Satanás e dos seus demônios é tentar destruir a gente. Então eles passam dias, horas, anos, eles não precisam nem dormir, tentando, de alguma forma, criar algo para eu e você cairmos que nem um pato, para a nossa mente entrar na programação do mundo. E eles batem nisso, a ponto de você ver que tem um canal de televisão no Brasil que novela 5, 6, 7, 8, 9 da noite, novela, programinhas, filminhos que falam de homossexualismo, é homem beijando homem, é ato sexual entre homem e homem, mulher e mulher, e vão batendo, e é tudo aquilo que o pai e a mãe ensinou quando criança, aquilo vai desaparecendo porque vai entrando essa programação na mente, e isso vai ficando de uma forma tão profunda que a pessoa começa a olhar, uma mulher, por exemplo, começa a olhar para uma outra mulher achando o seguinte: bom, se eu tiver aquela mulher, já que está em falta homem mesmo, né? Então eu vou me relacionar com ela, está tudo bem. E não está tudo bem. É essa programação que as pessoas estão recebendo diariamente nas suas vidas, massificado, isso está sendo massificado diariamente. São filmes, são séries, são novelas, jogos, as crianças estão sendo massificadas também pelos joguinhos de computador, de destruição, de morte. Você vê aquele filme lá, o Gente Grande, quando no começo do filme o pai leva um brinquedo de antigamente numa caixinha: filhos, vamos brincar disso aqui, tal, os filhos falam: pô, mas para que? Se a gente vai pulando aqui, quando quem chegar primeiro lá, isso aí é coisa do passado, coisa velha. Melhor aqui, o menino estava matando pessoas num navio. O que você tem que fazer? Cortar a cabeça, você ganha X pontos. Jogar do navio, outros pontos. Você tem que matar. Isso está sendo hoje usado direto no coração das crianças. Essa programação que está sendo colocada na mente das crianças, no futuro, isso vai trazer muitos e sérios problemas. O apóstolo, para nós que somos cristãos, que lemos a Bíblia, que isso também é um grande problema do cristão de hoje. O crente não lê Bíblia, não conhece Bíblia. Ele gasta tempo com tudo, mas ele não gasta tempo lendo Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, vou citar esse texto novamente, acho que já é a 10ª vez que eu cito esse ano em mensagens. Mas como eu disse no começo, quanto mais citar, capaz de entrar na mente. Romanos 12, 1, Paulo escreveu: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Ou seja, quando você se apresentar diante de Deus, faça isso de uma forma viva, santa e agradável. A tua vida, tenha uma vida viva, santa e agradável. Você não pode ser uma coisa na igreja e outra lá fora. Você tem que ser o mesmo em todo lugar.
Versículo 2 ele diz: não se amoldem, não tem esse padrão do mundo, esse molde do mundo. Ao contrário, transformem-se pela renovação da sua mente. Deixa essa programação dos céus entrar no teu coração através da palavra de Deus. A palavra de Deus capacita, a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus confronta, a palavra de Deus nos ajuda a vencer o mal, a vencer o inimigo. Ela é luz para os nossos pés, ou lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, Paulo está dizendo, se você transformar e permitir que essa mente sua seja renovada, reprogramada, você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu já fui assim, e hoje, graças a Deus, já parei com já não tenho mais essa preocupação. Mas no passado eu me preocupava muito com o futuro, com o amanhã. E sofria por isso. Quando você tem uma mente programada, você entende, por exemplo, o que Jesus falou, Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que Jesus está falando para aquelas pessoas? Por que vocês estão tão preocupados? Por que na mente de vocês se preocupam? Ai, meu Deus, ai, a comida não vai dar. Ai, meu Deus, será que se eu for mandado embora? Ai, meu Deus, mas será que vai acontecer isso? Ai, meu Deus. Jesus está falando o seguinte: eu estou com você. Começa a confiar em mim, passa a confiar em mim. Eu estou com você, eu posso mudar a história da tua vida. Eu te ajudo. A gente canta aqui, ele nunca chega atrasado, ele chega na hora certa. Ou seja, o que as pessoas hoje vivem na sua mente programada? E eu estou falando de pessoas que se dizem cristãs, tá, irmãos? Existem muitas pessoas hoje, eu conversava ontem com meu filho a respeito, que a própria Bíblia diz isso, não sou eu que digo, a Bíblia diz isso, que um dia vieram para Cristo, que um dia reconheceram Cristo como Senhor e Salvador, entregaram a sua vida, tiveram seus pecados perdoados, receberam uma nova vida espiritual, tiveram a oportunidade dali para frente de crescer agora, como a Bíblia diz. Que você nasceu de novo, você é uma nova vida, e nessa nova vida você vai crescendo, você vai aprendendo pela palavra, pelo ensinamento da palavra. A sua mente vai mudando. Por isso que eu já falei aqui na igreja, no passado, teve várias pessoas que, quando você falava assim, irmão, você precisa perdoar seu pai, sua mãe. Contei casos aqui. Eu falo, não, aí não, né? Aí não, porque meu pai, Deus me livre. Minha mãe me bateu muito. Eu já brinquei aqui. Se eu tivesse mágoa da minha mãe porque ela me bateu, eu tinha muita mágoa, porque, olha, apanhei bastante, viu? Tudo bem que eu era terrorista, né? Quando eu me converti, eu saí do terrorismo e vivi uma vida mais saudável. Mas tem gente que você fala assim, você precisa aprender a perdoar, meu. Você precisa ter uma mente diferente. Porque o mundo de hoje converge para isso. Você está no mundo, por exemplo, você está lá fora. Você toma uma fechada no trânsito, acontece alguma coisa. Qual é a programação que você tem na mente? Qual é a programação que você tem na mente quando você briga? Tem muitos casos assim, eu já tratei disso com famílias, com casais no passado. Qual é a primeira coisa que você pergunta? Escuta, seu pai, sua mãe vivia assim? Meu pai e minha mãe vivia brigando. Meu pai não dava boi, não. O cara trata igual a mulher. Ou seja, a gente tem uma programação, e eu não tenho tempo aqui para ficar falando muito, mas teve gente que já conheceu Jesus e olhou assim para Jesus e aí falou assim, esse negócio de Jesus aí é papo furado. Esse negócio de vida eterna, esse negócio de transformação, esse negócio de perdão, de amar o próximo, é tudo papo furado. Esse negócio de relacionamento homem com homem, mulher com mulher, isso aí para mim vale. E está dizendo que a Bíblia condena, Deus condena isso. Não, isso aí para mim. E se afasta. E é interessante que a comparação que a Bíblia faz é que quem se afasta, um dia recebeu Jesus, se colocou na presença dele. Por isso que eu sempre falo aqui, isso é uma decisão consciente.
Não é sentimental, é consciente. Eu recebo Jesus e eu vou viver com Jesus pelo resto da minha vida e pelo resto ou pela eternidade toda. Mas existem pessoas que tomaram uma decisão e se afastaram. A Bíblia diz que compara esse afastamento, a mente fica tão travada que é como o cão que vomita. Ele sai para procurar comida melhor, não encontra, ele volta e come o próprio vômito. Essa comparação que a Bíblia faz com as pessoas que um dia tiveram essa liberdade de viver, de pensar, de agir diferente, mas elas preferiram voltar para viver no que elas estavam. Povo do Egito, que saiu do Egito assim. Qual era a programação da mente deles? Somos escravos, somos escravos, somos escravos, somos escravos, somos escravos. Não, mas agora vocês estão livres. Ah, que bom, tal, mas a gente é escravo. Não, mas vocês estão livres, vocês vão agora caminhar para uma terra prometida. Ai, que bom, que legal, glória a Deus, tá? Mas escuta, tá faltando água. Lá tinha, onde eu era escravo, tinha água. Não, mas Deus agora vai dar água para vocês. E deu água. Ai, que gostoso a água. Ai, que bom, agora a gente tá com fome. Escuta, onde a gente estava, quando eu era escravo, eu comia. E agora que eu sou livre? Não, Deus vai mandar a comida. Deus mandou, ai que bom, que gostoso. Depois de 2 semanas, nossa, que negócio, não sai disso. A gente quer comer carne, porque quando eu era escravo, eu comia carne. Aí Deus manda carne para eles encher até pelo nariz, comeram e tal. E na outra vez, ó, quero água, aí tá faltando água, porque quando eu era escravo, é a mente. Por isso está cheio de gente dentro da igreja que ainda vive com a mente do mundo. Vive escravo, vive com essa mente programada. Não consegue, o Evangelho de Cristo não consegue transformar. Meu irmão, o que tem de jovens, adolescentes hoje se suicidando ou pensando em se suicidar. Se você sair por aí nos consultórios de psicólogos, você pode perguntar que a justificativa desses jovens, adolescentes, de pessoas para tirar a própria vida é: que sentido que tem a vida? Aliás, recentemente numa sessão de terapia, um dos integrantes questionou o psicólogo dizendo o seguinte: qual é o sentido da vida? O terapeuta respondeu: na verdade, qual é o sentido que você está dando à vida? Tem sentido para muita gente, para milhões, aliás, para bilhões de pessoas tem sentido. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. O mundo só tem sentido aquilo que você atribui a ele. E a mente ela é tão programada para viver essa vida nessa terra, que quando você fala assim, nossa, aquela pessoa está desempregada. Ou então você pensa, meu Deus, perdi meu emprego. E agora, qual é o primeiro pensamento que vem? Você falando consigo mesmo. Ai, agora vou passar dificuldade. Vixe, agora eu vou passar luta. Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Perdi meu emprego. E se você tivesse uma mente bem programada ou reprogramada com o Evangelho, você saberia que Deus jamais deixa um dos seus filhos passar necessidade. Isso está na Bíblia. Você confiaria, você não se desesperaria. Quando a gente fala de velhice, qual é o primeiro pensamento que vem na mente? Você pensa consigo mesmo, estou ficando velho. Já está dando a minha hora, senhor Cláudio. Tanta coisa que eu queria fazer na vida. Você está vivo, faz as coisas. Quando a gente fala de dinheiro, o que vem à mente? Nossa, se eu tivesse dinheiro, resolvia todos os meus problemas. Aliás, tem gente que fala assim, Deus não precisa de muito, só 1 milhão. Se Deus me desse 1 milhão, Robertão, 1 milhão, maravilha, né? Deus me desse 1 milhão, meu problema estava resolvido. Comprava uma boa casa, um bom carro, o restante eu colocava na conta, aplicava, por mês ia dar por baixo aí uns 4 pau. Tá bom para eu viver. Isso porque a mente das pessoas, ela tem uma programação. O Evangelho de Cristo quer nos trazer o reino dos céus, uma nova programação. Eu vou repetir também algo que eu já disse aqui, quem sabe agora entra na sua cabeça. Aqui na terra, 1 mais 1 é igual a 2.
2 mais 2 é igual a 4. Nos céus, no reino dos céus, 1 mais 1 pode ser 2, 2.000, 200.000, 2 milhões, 20 milhões. O reino dos céus é diferente daqui. Por isso que o salmista, no Salmo 94, versículo 11, já estou encerrando aqui. Preste atenção nesse salmo, ele diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. O que é pensamento fútil? É tudo aquilo que você pensa de bobagem na tua vida. Ah, se eu tivesse 1 milhão eu fazia isso. Ah, se eu tivesse 10 milhões. Ah, se eu tivesse... Ah, se eu comprasse. Ah, se eu... O Senhor conhece o meu e o teu pensamento. E Ele conhece os nossos pensamentos, sabe como são fúteis. Versículo 12, o salmista escreveu: como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor. Aquele a quem ensinas a tua lei, a palavra. Versículo 13, esse que tem a palavra, que tem a mente reprogramada, o texto diz: tranquilo, enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. Versículo 14, o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Vou repetir, guarda no teu coração: o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança. Eu e você somos herança do Senhor em Cristo Jesus. Meu irmão, seja como criança, confie em Deus. Criança confia no Pai. Muda o teu jeito de pensar. Aquela conversa que você tem 14 horas por dia contigo mesmo, de pensamentos negativos, começa a pensar coisa positiva. Meu irmão, se você der 3 glória a Deus durante o dia, você já vai mudar muita coisa na tua mente. Se você começar a agradecer a Deus pelas coisas que acontecem na tua vida diariamente, você já vai mudar muita coisa. Você precisa reprogramar a tua mente. Você precisa se preparar. A pandemia, se Deus nos permitir, vai acabar. E quando acabar, como é que vai ser o Brasil? Como é que vai ser o mundo? O mundo está mudando. Como é que vai ser a tua vida? Como é que vai ser o teu trabalho? Como é que vai ser a tua família? Você vai viver nos princípios do mundo ou você vai viver nos princípios da palavra? Você vai ensinar isso para os teus filhos? Você vai gastar tempo com eles? Você vai ler a Bíblia? Você vai orar mais? Ou você vai ficar do mesmo jeito que você está vivendo? Você escolhe. Ou você reprograma sua mente ou você vai viver o que estão vivendo e vai continuar. Ele vai terminar o ano, vai começar 2021, você fala: ó vida, ó dor, mesma coisa. Que dureza, hein? Entenda, meu irmão, Deus te ama, Deus me ama, Deus está conosco todo o tempo na pessoa de Cristo Jesus e o seu Espírito Santo. O que cabe a nós é entender isso e reprogramar a mente. Jesus tentou tratar aqueles caras, estavam preocupados com lavar a mão, enquanto que o mais importante, honrar o pai e a mãe, eles esqueciam. Tem gente que está preocupado com picuinhas, com coisas fúteis. E o mais importante, que é estar na presença de Deus, tem muita gente deixando. Quero encerrar aqui citando um texto de Efésios capítulo 4, versículo 17. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos pensamentos. Só pensa bobagem. Versículo 18: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do coração. Versículo 19: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Versículo 20 ele diz: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Versículo 21, de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Jesus é o nosso modelo, protótipo de Deus para nós. Versículo 22, Paulo aconselha: quanta antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por
desejos enganosos. 23. A serem renovados no modo de pensar, vou usar uma expressão diferente, a serem reprogramados no modo de pensar. E por último, 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Se você entendeu, permita o Espírito Santo hoje reprogramar a tua mente. Eu quero orar com você. Se você está longe de Cristo, você acha que você está longe de Cristo, está tudo bem? Não está não. Volte para Cristo. Deixa Ele reprogramar a sua mente, trazer coisas novas. Para de pensar coisa ruim. Meu irmão, minha irmã, você está firme com Cristo, mas você está assim, ai meu Deus, como é que vai ser? Ai meu Deus, o que vai acontecer? Ai meu Deus, e essa pandemia? Ai meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Ai meu Deus, ai, é tanto ai que dá até dó. E chega até a doer, inclusive. Irmão, para com isso em nome de Jesus. Creia, Deus é comigo, Deus é contigo, Deus está conosco todo o tempo. Por pior que seja a pandemia, tem mais gente curada do que gente morta, graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, coloque uma coisa na tua mente hoje. Quando tudo isso terminar e está terminando, viva o novo de Deus. A Bíblia diz, não sou eu que digo, que o melhor de Deus ainda está por vir. Teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, não chegou ainda no teu coração que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Por pior que seja a tua dificuldade, por maior que seja a tua descrença, eu convido você hoje a crer. Abrir teu coração mesmo diante de Deus e orar, falar, Senhor, eu não quero falar comigo da forma negativa, eu quero falar comigo da forma positiva. Eu quero olhar no espelho e falar assim, eis que eu vejo uma pessoa muito inteligente ali, que está aprendendo, que está crescendo, e uma pessoa bonita inclusive. Porque se você não se elogiar, poucos vão falar que você é bonito. Eu mesmo sou muito bonito, eu me acho, olho no espelho, principalmente depois que eu lavo o rosto, penteio o cabelo, boto uma roupa, eu fico bonito. Se você não tiver essa mentalidade, meu irmão, minha irmã, você vai ficar sempre para baixo. A doença vai te destruir. A falta de perdão vai acabar com a tua vida. A falta de amor vai deixar você longe de Deus. Mude isso. Reprograme a sua mente. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, obrigado por esta manhã, por este momento, por esta oportunidade. Como pode, ó Deus, cristãos dizerem que te conhecem e vivem do mesmo jeito? Vivem, ó Deus, preocupados, chateados, tristes, cabisbaixos, aflitos, alguns até amargurados, outros até que já tiraram a sua própria vida, outros como um filho de um pastor americano que disse que ele não vê sentido em ser cristão porque ele não vê o Senhor agir. Ou seja, essas pessoas, Pai, eu imagino que não tiveram conhecimento que alguns já tiveram. E eu te agradeço por esse privilégio, porque o Senhor tem tido misericórdia da minha vida e da vida de muitos aqui dessa igreja. Mas ainda assim eu oro nessa manhã, ó Deus, para que o Senhor traga ao coração desta pessoa que está agora abrindo a mente, abrindo o coração. Como diz a tua palavra, que a gente tenha a mente de Cristo. Que a gente não tenha a mente do mundo, que a gente tenha a mente do Senhor, que a gente possa ser influenciado pela tua palavra, não pela novela, não pela televisão. Que sejamos influenciados, ó Deus, por aquilo que o Senhor fala no nosso coração através da tua palavra, não por amigos e amigas que querem aproveitar. Ah, Deus, que nós possamos despertar, que quando voltarmos, se a gente pretende voltar, ó Deus, gradativamente domingo que vem com os cultos, que possamos, ó Deus, quando pudermos voltar com todo o gás, que possamos voltar com pessoas da mente aberta, reprogramada, que ama, que ajuda, que trabalha, que crê que o Senhor está conosco todo o tempo, que não depende das circunstâncias, depende do Senhor, que não crê nas circunstâncias, crê no Senhor, que não se importa com o que está acontecendo, se importa porque o Senhor, ou com o Senhor que está conosco todo o tempo.
Ó Deus, abre a mente dos jovens, dos adolescentes, para que eles possam vencer o desejo de pecar. Abre a mente deles para que eles entendam, Senhor, que por mais gostoso que seja o pecado, uma hora a conta chega, uma hora essa pessoa vai ter que pagar por isso e vai acabar sofrendo, entristecendo-se. Ó Deus, que eles possam ter a palavra do Senhor gravada no coração. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz: lembra-te do Senhor teu Deus no dia da tua mocidade. Lembra-te do Senhor teu Deus nesse dia, para que depois, quando você ficar mais velho, você não venha dizer: eu estou vivendo dias que eu não tenho contentamento. Lembra-se de Deus agora. Coloque-se diante de Deus agora. Lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Pai, em nome de Jesus, alcança, quem sabe alguém que esteja envolvido no pecado, quem sabe de adultério, de lesbianismo, de homossexualismo, ou talvez até outro pecado, e por causa dele não quer voltar a Ti. Mas agora, Senhor, o Senhor tem falado a esse coração, e quem sabe essa pessoa esteja disposta a sair desta vida, a voltar aos caminhos do Senhor, ou mesmo até Te receber, Jesus, nesta manhã, ou logo mais à noite. Ó Deus, que as tradições, que a religiosidade que foi colocada, gravada na mente, seja agora desprogramada, Senhor. Que não vejam a Ti, Jesus, como mais uma religião, mas que possam Te ver como um estilo de vida, uma nova vida. Abre a mente, ó Deus, do Teu povo. Abre a mente dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra o jugo. Livra, Senhor, dessa mentalidade de escravidão do pecado. De achar que não pode, de achar que não dá, de achar que não serve. Ó Deus, quebra isso. Em nome de Jesus. Traz, Senhor, essa nova mentalidade. Espírito Santo, é o Senhor que age, é o Senhor que convence, é o Senhor que faz. Que o Senhor possa agora adentrar neste coração e trazer uma nova vida, uma nova fórmula de pensar. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro e Te agradeço. Amém.